Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre comer intuitivo dentro da perspectiva de alimentação consciente com a nossa parceira Júlia Viscardi, que é nutricionista integrativa e também terapeuta integrativa, e como que é importante nós estarmos conectados com a nossa alimentação, com os nossos processos de autoconhecimento também com as terapias, e tudo isso faz com que a gente esteja conectado principalmente com o nosso corpo. E essa é a importância principal da nossa temática hoje, para poder levar consciência para todos os hábitos que nós temos no nosso dia a dia. Então nós vamos fazer um breve intervalo e nós vamos retornar com a nossa parceira Júlia Viscardi, então fique aí para fazer muita consciência com a gente. Se você se sente ansioso, precisando de foco, de concentração, e não consegue nesse momento relaxar o suficiente, meu nome é Fernanda Xavier, eu sou terapeuta e facilitadora de barras de Axis, uma técnica de reprogramação mental. Através das barras de Axis é possível trazer clareza, melhorar seu sono e relaxar a sua mente. Agende sua sessão ou tire dúvidas através do meu Instagram. Então nós estamos aqui de volta, agora com a nossa parceira Júlia Viscardi, que é terapeuta integrativa, nutricionista também dentro da área integrativa, e nós vamos falar sobre o comer intuitivo. Seja muito bem-vinda, Júlia. Obrigada, olá pessoal. Então é muito importante a gente estar abordando esses temas para trazer esse resgate mesmo com a nossa conexão do eu interior, de entender o que o nosso corpo está querendo dizer com todas as questões que nós temos, sejam elas o sobrepeso, a obesidade ou as dores que nós sentimos no corpo também. Então tudo o nosso corpo está querendo dizer alguma coisa, e estar conectado com o nosso corpo é importante para a gente ter essa percepção do que precisa ser mudado. Perfeito, Júlia. E nós vamos falar hoje principalmente sobre alimentação consciente. Nós já abordamos um pouquinho isso no programa anterior, mas também sobre esse comer intuitivo e mudar um pouco a nossa relação com a comida. Mas para a gente começar do básico, o que você entende como dieta, já que isso é uma das questões principais que os nutricionistas colocam para as pessoas que vão buscar, né? Vamos definir o que é dieta aqui. Isso, vamos então trazer essa definição para a gente contextualizar esse tema, né, de hoje. A dieta, ela tem origem vem de origem da palavra grega, né? E tem o significado de uma alimentação no geral. Então é qualquer tipo de alimentação. Porém, nós trazemos para nossa cultura ocidental a questão que a dieta é para pessoas, né, que estão com problemas de saúde. Então, é uma alimentação que seria voltada para essas questões da saúde, questões disfuncionais, né? Que daí seria, no caso, aqui nesse contexto que a gente vai falar, restrições ou imposições, ou qualquer outra maneira que uma terceira pessoa imponha que você tem que comer. Então, no caso, a gente já está observando que tudo que é colocado para a gente de uma forma obrigatória, nosso corpo acaba tendendo a uma resistência, né? E o processo do autoconhecimento, ele nos traz muito que nós temos a escolha. Então, nada é por obrigação. Tem que fazer dieta para poder emagrecer, isso é uma consequência, mas se nós não observarmos os fatores emocionais por trás, também nada acontece, né, Júlia? E o que você percebe? Então, nós estamos falando que a concepção de dieta já traz, às vezes, um pouquinho de dificuldade de fazer a própria dieta, né? O que você percebe que dificulta, de fato, a pessoa que está querendo emagrecer a conseguir chegar nesse espaço de corpo ideal, numa consciência de emagrecimento? É bem complexo porque tem vários fatores, né? Mas falando na dieta em si, o que acontece muitas vezes? A pessoa começa a fazer uma dieta e ela não dá continuidade. Porque muitas vezes essa dieta não está de acordo com
a rotina da pessoa, com a personalidade da pessoa, com as coisas que ela gosta. Então é importante que você mude a sua alimentação de uma forma com que aquilo passe a ser algo natural. Não que você tenha que fazer, às vezes, até muito esforço, porque igual algumas vezes, tem que ter suco de tal jeito, tem que fazer de tal forma. E às vezes a pessoa, ela começa a fazer aquilo, mas não se habitua, então ela para de fazer por ser uma coisa, às vezes, que fica muito complexa para ela. Então, no caso, deixar mais difícil executar a dieta acaba comprometendo o engajamento, por exemplo, da pessoa. Exato. Quanto mais simples, mais fácil para fazer. E as coisas que são simples são naturais, né? Um exemplo, frutas, legumes, verduras, né? Coisas que pode acrescentar no dia a dia com facilidade, com leveza, que a pessoa é só ela pegar e consumir. Não tem muito invenção, não tem muitas coisas mirabolantes para fazer. São coisas simples e fáceis e estão de fácil acesso. Acredito que até o fato de nós termos um profissional que nos ajude a simplificar, não só mudar os hábitos, né, mas ajude a simplificar essa visão do que é uma dieta ou de como emagrecer. Isso ajuda bastante no nosso processo, que é o autoconhecimento que nós estamos falando. Ter autoconhecimento, inclusive, sobre os alimentos, né? O que isso significa para nós. Exato. E outra questão também com a dieta é que a dieta ela acaba sendo apenas a prescrição. Então é ali um papel que vai dizer o que você tem que fazer, mas não vai estar avaliando o seu emocional, o seu dia a dia, as suas questões que você tem que enfrentar para realmente colocar aquilo em prática. Então, um exemplo, se a pessoa tem muita ansiedade, ou se ela tem questões de estresse, ou se ela trabalha demais e não está tendo prazer no dia a dia, isso tudo pode influenciar nos exageros alimentares, dificultando com que a pessoa conquiste os resultados do emagrecimento. Legal, Júlia. E pensando na área principal que você trabalha, porque assim, pessoal, contextualizando, a Júlia trabalha de uma forma integrativa, ela é parceira do nosso espaço Instituto Alma Átimo, e nós temos uma visão um pouco diferente da nutrição tradicional, inclusive também observando a parte energética dos alimentos, a parte espiritual, se a gente for parar para pensar assim, né, tudo está conectado e influenciando o nosso corpo de alguma forma. E a parte tradicional, emocional e física também é extremamente relevante. Só que existe uma área que você trabalha que é a nutrição comportamental. Fale um pouquinho mais dela para nós. A nutrição comportamental, ela foi desenvolvida para ter uma melhor comunicação entre o nutricionista e o paciente, porque ela não aborda somente a prescrição dietética, ela vai nessa parte do emocional também. Então aí, através dessa ferramenta, a gente vai desenvolvendo habilidades para conversar com o paciente e trazer essa consciência, ajudar ele a ter autoconhecimento, ajudar ele a observar os momentos que ele exagera com a comida ou que ele faz escolhas que não são tão boas assim, né? Então é trazer essa ferramenta de autoconhecimento e empoderamento para o próprio paciente para que ele possa fazer suas próprias escolhas. Quando você fala em empoderamento, o que você exatamente está querendo trazer para o cliente ou para o pessoal, quem está assistindo? É o poder de fazer a própria escolha, né? Você não vai ficar mais preso num papel, numa prescrição, onde toda hora você tem que ir lá ficar olhando, eu tenho que colocar tantas colheres, eu tenho que fazer tal coisa. Não, você vai aprender a comer intuitivamente, ou reaprender, na verdade, né? Porque nós já nascemos com essa habilidade, né, de comer intuitivamente. Tanto é que quando nós nascemos, a gente pode observar um bebê, né? Quando ele está amamentando e ele se sente satisfeito, ele para de mamar. Então a gente já tem essa habilidade, já nascemos com essa habilidade para saber o quanto que a gente deve comer e quando a gente deve comer. O que a gente precisa é resgatar isso. E muitas vezes, quando acontece a introdução alimentar, né, os pais acabam introduzindo um alimento de uma forma em que a gente desaprende essa questão, né, do comer intuitivo. Eu acho que até grande parte, a gente fala isso bastante nos cursos e nas terapias, pelos nossos pilotos automáticos, né? Nós vamos criando hábitos, não sabemos o porquê que nós fazemos, que dentro do processo de autoconhecimento, uma terapia ajuda a entender o símbolo que está por trás de cada coisa. Então aquela comida,
nunca é apenas uma comida, né? Ou é falta, vamos pensar numa questão de impulsividade. Às vezes falta amor, falta afeto, que muitas pessoas acabam compensando na parte alimentar. E quando você fala sobre comer intuitivo, que é uma das temáticas principais hoje do programa, como que isso como que se dá isso dentro de um trabalho terapêutico, como que você leva isso para o teu cliente? É o resgate de aprender a se ouvir, aprender a escutar o próprio corpo. Então aí a gente vai trabalhando com as habilidades, né, que o cliente vai trazendo, que ele tem de se escutar, entender. Até se questionar, o que eu estou sentindo é uma fome física ou é uma fome emocional? Então trazer essa presença e o questionamento, principalmente esse questionamento, e observar, quando eu estou com fome, quais os sintomas, quais os sinais que eu tenho, né? Nossa, eu já fico um pouco mais nervoso, ou a barriga ronca, ou fico com dor de cabeça. Então, é uma fome realmente física. E a fome emocional, geralmente, ela costuma ser seletiva. Então, tô com fome de um sorvete, né? Um exemplo. Tô com fome de um pedaço de bolo ou de um salgado. Então, ela é mais seletiva, assim, ela é específica, né? E a fome física mesmo, não. Quando a gente tá com fome, a gente vai comer o que tem ali na nossa frente. Então, não importa muito. Por isso que é importante também a organização, que é uma das coisas que também trabalho no atendimento, né, para a pessoa aprender a se organizar, para não acontecer de chegar em casa com fome e acabar comendo o que vê pela frente, ou acabar pedindo, né, um fast food, que é uma coisa mais rápida. Então essa autonomia também traz outras questões também, onde a pessoa consegue observar o que está precisando ser melhorado. E é muito importante o autoconhecimento, tanto para a questão de aprender, resgatar, né, o comer intuitivo, quanto para ver o que precisa ser melhorado, o que está por trás de toda essa desorganização, essa insatisfação que a pessoa tem que reajustar e melhorar no dia a dia dela para ter uma alimentação melhor. Então não é só trocar o hábito alimentar, a rotina, né, mas também mudar os pensamentos, que é o que a gente fala bastante nas sessões. E trazendo aqui um pouco fora até do que a gente tinha estipulado aqui das perguntas, mas como que você percebe esse efeito do social? Porque, por exemplo, muitas pessoas acabam talvez comendo até mais do que necessitam quando está em conjunto, quando está numa reunião familiar, por exemplo. Isso tudo você discute em consultório também para a pessoa ter mais consciência? Como que funciona? Também, todas as questões que a pessoa tem, como é um atendimento que é feito semanal ou quinzenal, todas as questões que a pessoa tem, ela me traz e nós vamos trabalhando. Essa questão do comer social, a gente vai às vezes muitas vezes seguindo o que os outros estão fazendo. E também tirando um pouco da nossa presença, que é uma das temáticas que o comer intuitivo traz, né? Comer com presença, estar atento, estar presente, né? Observando o que está acontecendo com a gente. Então, como eu trouxe da outra vez, o nosso estômago demora cerca de 20 minutos para avisar para o cérebro que a gente já está se alimentando e tudo mais. Então, quando a gente está ali naquele momento social, onde está conversando, está interagindo com as pessoas, e a gente vai comendo e acaba não observando, acaba não trazendo essa presença para o momento. Então, isso é uma prática, né? A pessoa tem que ficar atenta. Olha, geralmente quando eu estou com a minha família, aí a pessoa traz essa temática e fala o que acontece. Eu acabo comendo mais. Aí eu vou fazer um questionamento. E o que você consegue observar? Quando você vai comer, é porque você está se socializando ali ou porque você não está atenta, você está imitando o mesmo comportamento das outras pessoas? O que está acontecendo nesse momento específico? Aí, conforme o que a pessoa for trazendo, a gente vai trabalhando. Um exemplo, às vezes ela vai falar, realmente eu não estou atenta. Então, a partir de agora você vai ter que observar e vai ser um exercício.
Quando você for comer, você vai parar, sentar, respirar, ou então até fazer um pouco essa refeição no início, mais isolado das outras pessoas. Então tem várias técnicas que dá para utilizando até resgatar essa consciência, essa presença para a alimentação. E uma outra palavra que nós utilizamos também, pessoal, é entrar em comunhão com o nosso corpo. E uma ferramenta que nós temos aqui em comum são as barras de Axis. A Júlia também é facilitadora da técnica. As barras, para quem está em casa, não é nada que a gente puxa, não é nada físico, mas uma ferramenta que tem 32 pontos na cabeça, onde nós vamos pressionando, nós terapeutas, e fazendo comandos de reprogramação. Isso ajuda a gente a entrar em comunhão mais com o nosso corpo. E uma das ferramentas é exatamente isso, né, Júlia? Perguntar se é leve, se é pesado aquele alimento, traz mais presença. E você atua com as barras de que forma, assim, para trazer também consciência alimentar? Com as perguntas, né? As barras, elas trazem muitas perguntas, e perguntar sempre para o corpo, né? Trazer esse momento de conexão corpo. Como que eu estou me sentindo agora? Ou então, em relação à alimentação, eu realmente estou com fome, corpo? Verdade? Eu estou com fome? O que está acontecendo comigo? Ou eu estou com alguma carência? Ou estou cansada? Estou estressada? Está faltando talvez prazer, lazer na minha vida? O que eu preciso nesse momento, corpo? O que é requisitado para que eu melhore a minha relação com o alimento, com a comida? Então, tá fazendo essas perguntas para trazendo mais consciência também. Trazer mais presença, né? Presença e consciência. E essas perguntas, pessoal, são incríveis porque realmente traz esse novo olhar para a nossa rotina, que é entrar em comunhão com o alimento também, perguntar, será que esse alimento vai me fazer mais feliz? Não é só comer por comer, mas também trabalhar a parte energética dele dentro de nós. E não só as ferramentas como as barras de Axis, mas nós temos outras, o Theta Healing, a constelação, que nós vamos falar também daqui a pouquinho, e tudo para que a gente resgate essa conexão com os alimentos e com o nosso corpo também. E Júlia, como que você faz em consultório de fato? Você trabalha com a pessoa semanal, a cada 15 dias? Como que se organiza a sua sessão? Como que você apresenta para o teu cliente? Geralmente o atendimento é semanal, e aí vai espaçando conforme a pessoa vai tendo autonomia, vai tendo mais consciência, né? Então começa-se com encontros semanais, depois quinzenais, depois mensais. Tudo depende da necessidade da pessoa, depende do estágio que ela tá, né? Porque tem pessoas que estão sobrepeso, tem pessoas que estão obesa. Então tudo isso depende da demanda que o cliente traz. Perfeito. Então, pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Nós vamos trazer mais consciência no próximo bloco, falando sobre alimentação consciente e comer intuitivo. Então, fique aí que nós vamos fazer mais consciência daqui a pouquinho. Se você se sente ansioso, precisando de foco, de concentração, e não consegue nesse momento relaxar o suficiente, meu nome é Fernanda Xavier, eu sou terapeuta e facilitadora de barras de Axis, uma técnica de reprogramação mental. Através das barras de Axis é possível trazer clareza, melhorar seu sono e relaxar a sua mente. Agende sua sessão ou tire dúvidas através do meu Instagram. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Se Desperta, falando sobre comer intuitivo. Nós estamos aqui com a nossa parceira Júlia Viscardi, nutricionista integrativa e terapeuta integrativa. E agora nós vamos falar sobre uma parte polêmica da parte de nutrição, que é como emagrecer sem dieta. Júlia, explica um pouquinho mais como funciona essa poesia. Então vamos lá, né? A gente geralmente acha que para emagrecer a gente precisa fazer dieta, né? Porque nós fomos ensinados dessa forma.
Porém, se todos emagrecessem fazendo dieta, ninguém estaria obeso nem sobrepeso, né? Então seria muito fácil dar um Google lá, dieta para emagrecer. Ia conseguir seguir aquilo. Porém, o emagrecimento, ele envolve outros fatores, né? Como nós estávamos conversando, ele envolve a parte emocional, a parte biológica. E é importante a gente estar trabalhando o comportamental. Então, através da mudança comportamental, dessa consciência que a pessoa vai tendo da alimentação, da importância de se conectar com o alimento, de comer devagar, de entender o porquê que ela está exagerando, ou entender até porquê que ela chegou nessa obesidade, nesse sobrepeso, isso vai trazendo a consciência para a pessoa e ela vai começando a pensar mais nas escolhas que ela está fazendo, né? Além de mudar o comportamento. Então, quando a gente trabalha com autoconhecimento e leva essa ferramenta para a pessoa, que a escolha está na mão dela, ela começa a refletir mais e a mudar o comportamento em si, porque ela consegue visualizar onde é que ela pode melhorar, o que dá para ser feito, ao invés de estar sempre pedindo comida industrializada, pedindo pizza, lanche. Ou então, o que ela pode fazer ali no exagero, na hora do exagero alimentar, o que dá para ser mudado. Então, a dieta em si, ela é uma ferramenta que ela não te dá essa autonomia. Então, ela é só uma prescrição e ela vai falar o que você tem que comer, mas ela não vai falar como você tem que comer. Então, é muito importante aprender como se deve comer, não só o que tem que se comer. No caso, então, você trabalha nas duas frentes, né? Tanto com a dieta e também com essa reprogramação da parte comportamental. Isso, geralmente eu uso mais os atendimentos não prescritivos, porque às vezes não há necessidade de uma dieta em si, né? Agora, tem alguns casos de algumas pessoas que realmente precisam desse planejamento alimentar, precisam dessa dieta, principalmente em caso de comorbidades, né? Pessoas que têm alguma doença específica que precisa restringir algum alimento. Porém, aqui nós estamos falando de pessoas normais, né? Que não têm essa comorbidade. Aí, no caso, não tem a necessidade da prescrição. Então, é mais dado uma orientação nutricional e a pessoa vai vendo como ela vai se habituando àquilo, flui até de uma forma mais natural. Porque ela não fica com aquela preocupação, nossa, eu tenho que fazer tal coisa, ou então ela sai às vezes para algum lugar, nossa, mas o alimento que a minha nutricionista pediu para comer não tem aqui, e agora? O que eu vou fazer? Eu vou ligar para ela? Vou ligar e perguntar, olha, não tem tal alimento, o que eu faço? Não, essa autonomia que a pessoa tem vai fazer ela entender que ela pode comer vários alimentos e mesmo assim emagrecer. Porque não vai chegar a ser aquele exagero alimentar. A pessoa vai estar consciente, ela entendendo que ela pode comer um pedaço de pizza de vez em quando, comer um bolo e mesmo assim ter resultado. E isso acaba também trazendo mais qualidade de vida, né? Porque nós pensamos, às vezes, nessa parte nutricional, quem está buscando uma nutricionista, às vezes de se privar de coisas, e a gente encontrar um caminho do meio também é saudável. Claro que depende da busca de cada um, porque, por exemplo, em algumas filosofias, quando a gente vai fazer um desenvolvimento espiritual, é importante seguir alguns protocolos. Por exemplo, se a gente for fazer um trabalho espiritual, uma meditação, talvez um jejum faria muito bem, e às vezes abrir um caminho do meio para comer alguma coisa não seria tão interessante em termos de alcance, de potência. Mas como nós estamos falando de algo, como você usou a palavra normal, mas no sentido padrão, né? Viver uma vida equilibrada, então encontrar esse caminho do meio é importante também para ter uma qualidade de vida. Só que, Júlia, até aproveitando aqui um outro gancho, você não acredita que às vezes essa brecha que nós damos, às vezes para comer uma pizza, um bolo, não pode ser um momento de recaída para algumas pessoas também? Olha, eu acredito que não. Porque a partir do momento que a pessoa entende que ela pode incluir todos os alimentos, não existe mais aquele pensamento de restrição. Porque o que acontece dessa brecha, né? Quando a pessoa está em dieta, que ela realmente está seguindo uma dieta, ela pensa, poxa, agora eu já comi um pedaço de pizza. Nossa, agora já lascou tudo, né? Como diz a história. E não é bem assim. Aí ela fica com esse pensamento que ela tem que voltar a seguir a dieta, ou que ela saiu de algo que estava planejado.
E ela fala, nossa, agora já foi, agora eu vou comer pizza, vou comer bolo, vou comer tudo, e amanhã eu vou voltar para a dieta e restringir mais. E aí fica num ciclo vicioso, né? Porque aí ela exagera, depois ela restringe, e o que às vezes acaba gerando um efeito sanfona, que é até mais prejudicial ainda para a saúde por conta desse acúmulo de gordura que causa. Então a pessoa às vezes fica emagrecendo e engordando por viver nesse ciclo de exagero e restrição. Então aí quando a mente entende que tá tudo bem, é o mesmo processo das barras, né? Que tá tudo bem, você pode comer aquilo sem julgamento, sem culpa. Isso tudo tem que ser bem trabalhado, porque a dieta, por muitas vezes, ela pode trazer essa mentalidade da culpa, do medo, de vou comer tal alimento, vou engordar. Né? A pessoa já vai comendo com medo, então ela já fica apreensiva. Ela já fica apreensiva e já vai gerando processos para o próprio corpo, enviando toxinas para o corpo, né? O hormônio do estresse, que também atrapalha no emagrecimento. Então, quando a pessoa realmente se liberta dessa mentalidade da dieta, de que tem um certo e um errado para se alimentar, fica livre. E aí entra também essas questões que você trouxe, do tipo de alimentação que eu quero escolher para mim. Então, se eu tenho uma pegada mais espiritual e eu vou fazer um retiro, alguma coisa, eu posso escolher naquele momento ter uma alimentação que é mais voltada para o jejum, ou que não tem industrializados, que não tem doce, que é uma coisa às vezes que eu até sigo também, né? Eu deixo livre, mas tem momentos que eu procuro seguir uma alimentação por conta dessa parte espiritual também. Perfeito. Então, o caminho é deixar sempre mais leve, sem culpa. Uhum. De fato, às vezes a restrição, ela acaba gerando esse movimento de, já fiz alguma coisa errada, então vou continuar fazendo errado, né? Isso. Quando a gente tem a liberdade de escolha, a gente cria mais possibilidades. Isso é uma fala que nós trazemos sempre nos cursos, nas terapias também. E, Júlia, nós estamos vendo aqui que temos os bonecos da constelação familiar, que é uma das técnicas que no nosso instituto a gente fornece a formação também e a terapia, processo de autoconhecimento grandioso. E, Júlia, como que você integra a constelação familiar no processo de emagrecimento? Mas se você puder falar um pouquinho sobre a técnica também, pessoal de casa conhecer. A constelação familiar, ela é uma psicoterapia, né? E através da representação dos bonecos, ela traz essa visualidade com mais acesso para a pessoa. Então, a pessoa vai escolher ali um representante para ela, vai colocar no campo, né? E vai trazer a questão que ela quer trabalhar. Um exemplo, tem uma questão com a compulsão alimentar, ou tem uma questão com um doce. Já trabalhei várias vezes essa questão com um doce, né? Na constelação familiar. E é bem interessante porque a pessoa consegue visualizar ali no campo o que está acontecendo, o que o doce está representando na vida dela. Porque ela dissocia, né? Acaba dissociando, trazendo para ali, tirando do pensamento e trazendo para a matéria, né? Que são com os representantes. Então ela olha e fala assim, olha, o doce às vezes está tendo uma representação maior na minha vida do que realmente é. Então, estou dando muita força para esse doce. Então, por isso que às vezes eu tenho esse descontrole, esse exagero com um doce. Show de bola. E, Júlia, então para o pessoal que está em casa, para a gente fechando o nosso programa, qual mensagem você deixaria que pode contribuir no processo de comer de uma forma intuitiva e ter essa nutrição de uma forma comportamental alinhada? O que você traria de orientação? Eu sempre falo bastante do autoconhecimento, que é uma coisa muito importante. Então, se conhecer, entender por que você chegou aonde você chegou, por que você teve esse ganho de peso, ou então por que você está tendo esse descontrole com a alimentação, o que está acontecendo com você. Então, resgatar essa conexão com o corpo, entender de que forma que dá para ser melhorada essa situação, que forma você pode deixar a vida mais leve. Tudo isso a gente faz com os processos de autoconhecimentos, né, com as terapias. Então é muito importante a gente estar conectado com o nosso corpo e com o momento que a gente está vivendo também, porque sempre estamos em fases diferentes. Então pode ser que há 10 anos atrás a minha vida estava de um jeito e agora eu não estou conseguindo me alimentar como era antes, né?
Então, eu acho que a mensagem é essa: procure se conhecer mais, procure entender melhor como funciona o seu corpo, as necessidades que ele tem, por que ele está te enviando certos sinais como dores, como sobrepeso, o que ele está querendo te mostrar, o que você precisa ser mudado, né? Qual que é a consciência que você precisa ter a partir dessas coisas que estão acontecendo com você. Muito bem. Gratidão, Júlia, por mais uma vez estar aqui trazendo consciência. E, pessoal, também gratidão por acompanhar e estar fazendo esse processo de transformação com a gente. Nós tenhamos muitas consciências a partir desse programa e um grande abraço.